Fala, meus amigos empresários, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso podcast. Pode acreditar? Então vamos lá, Marcelo Tetter, aqui falando com vocês. Aqui Humberto Cotsifas. E aqui Franciele Fornaro. Então vamos lá, levar mais conhecimento, mais educação e mais democratização nesse nosso sistema tributário brasileiro. Sempre falando de forma administrativa, 100% administrativa. Então vamos lá. Primeira coisa, Franciele, sempre me pergunto quando eu visito as empresas, quando estou falando com os empresários, seja por telefone, reunião, se os nossos sistemas são sistemas. É simplesmente um sistema, uma consultoria? Então eu pego lá, carrego as informações do sistema, lembrando que nós temos o QR Code aqui para conversar com você, empresário, para você já ter esse teu diagnóstico. Como que funciona? Como que é a nossa estrutura? Nós temos um sistema que nos auxilia, né, na captura das informações da empresa, porém, só o sistema não é suficiente, porque ele vai gerar as informações que são basicamente as informações que a empresa já tem. E aí a gente tem um pessoal, uma equipe especializada para poder fazer a análise dessas informações geradas por esse sistema. Porque quem tem a expertise são as pessoas. Elas que têm o conhecimento da legislação, de se aquilo faz sentido para a empresa ou não. E a questão que a gente já falou em episódios anteriores, você conhecer a empresa, conhecer o negócio, e aí juntando tudo isso, você conhecer o negócio, ter um pessoal com expertise e as informações, você compila tudo isso, junta e faz uma análise para ver se a empresa de fato tem alguma oportunidade ou não. Isso aqui eu achei muito legal, que a gente está no terceiro episódio, a gente não falou quais são os impostos que a gente verifica. Quais são os impostos, Fran, que a gente verifica dentro da carreira, dentro da empresa, onde está analisando a empresa? Nós analisamos os impostos federais, estaduais e, em alguns casos, municipal também. Dentro do federal, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, INSS, que é o previdenciário, Simples Nacional, que é compilado tudo dentro de tabelas, o estadual ICMS, ICMS-ST, e municipal ISS. Ou seja, né? Olha só, Humberto. Dentre outras, né? Dentre outros tributos, IPI. Que daí são casos específicos. São casos mais específicos, exatamente. E olha como a gente começa em longe, né? Como uma consultoria consegue auxiliar, né? Além de tudo isso, a gente tem os projetos especiais de cada estado, né? E os projetos especiais federais, né? Que existe aí toda a empresa, toda a indústria, que ela acaba fazendo uma inovação, isso vai ser legal de encontro, que ela faz uma inovação. Então você é empresário, você é empreendedor, acabou fazendo uma inovação de processo ou um produto dentro da tua empresa, dentro da tua indústria, você consegue ter uma ajuda, né, do governo, vamos falar uma palavra ajuda, que chama-se a lei do bem, né? A lei do bem. E assim, você consegue fazer uma... Explica pra gente, Fran, quais que são as vantagens, não entrando muito quem pode, quem não pode, que é bem específico, né? Mas quais são as vantagens para o empreendedor se ele tiver uma inovação de processo, um produto dentro da indústria dele? Basicamente, se a empresa for lucrativa, se ela tiver lucro fiscal, ela está pagando imposto de renda e contribuição. Ela vai ter o benefício de uma redução dentro do cálculo do imposto de renda dela. Então, aí também vai variar de acordo com o tipo, né, os critérios usados para a implantação da lei do bem, que pode variar entre 60% a 80% da redução. Puxando um gancho também, até em nível estadual, né, muitas vezes a empresa vai investe lá 300, 400 mil para fazer uma expansão ou valores maiores, né, e nem sabe que aquilo pode reverter em benefício no estado. Igual no estado do Paraná tem a questão do Paraná competitivo, né, que traz alguns benefícios para a empresa mediante uma contrapartida que seria um investimento que de qualquer maneira a empresa já faria esse investimento, né, na ampliação do polo, aquisição de veículos, de máquinas, equipamentos. Ou seja, são muitos itens, né? Além de toda a norma, você tem o incentivo porque os estados sempre estão nessa guerra de quem consegue atrair mais o investimento, né? Por isso que é bom frisar, né? Que a Fran falou certinho, essa questão são os 3 itens. O sistema vai dar para a gente números, mas só com esse número não consegue fazer absolutamente nada. É só realmente os analistas verificando as oportunidades e também a gente entendendo o processo produtivo da empresa, a gente vai conseguir fazer a união desses 3 fatores e verificar se é questão, por exemplo, do crédito, se tem algum crédito ou se existe algum projeto, né, que a empresa implementar
E o mais importante é que dentro da nossa equipe, geralmente a gente separa por tributos. Porque como a legislação muda o tempo todo, é muita informação, a gente tem pessoas generalistas, mas a equipe ela é subdividida por tributo. Então, tem um pessoal que cuida de imposto de renda e contribuição, tem um pessoal que cuida de PIS/COFINS, tem o pessoal que é especializado em ICMS, justamente para a gente poder trazer bastante qualidade para o trabalho. E olha que legal, vou contar um pouquinho da história então da DMTEX Consultoria agora, tá? Por que a gente se posicionou? Eu era empreendedor em Curitiba e sempre tive alguns empreendimentos lá, e um dos segmentos que eu trabalhava era cerveja. E numa certa ocasião, isso anterior a 2015, fui visitado por uma pessoa, né? Na época ele fazia uma consultoria só dentro do Simples Nacional, né? Até continuando essa história, eu vou perguntar para o Humberto. Humberto, quais são as empresas, e para a Fran também junto, que têm direito dentro do Simples Nacional assim, claro, você tem que fazer uma análise, dar uma olhada na operação, ver se realmente eles estão enquadrados de forma correta, né? Tem muita empresa no Simples que é desvantajoso estar no Simples, mas quais seriam os produtos quais são as empresas que teriam direito? Então, no Simples é mais aquela questão dos produtos monofásicos, né? Então, poderíamos dar como exemplo produtos farmacêuticos, igual você mesmo falou, né? Questão do bar, bebida alcoólica, que são produtos que já pagam imposto lá em cima na indústria. Então, não teria por que pagar novamente o imposto. Exatamente. Mini mercados, posto de combustível, borracharia, autopeças, pet shops, cosméticos, quem vende bastante cosméticos, salão de beleza, perfumaria. E isso é engraçado, né? Porque às vezes você vê muito empreendedor, quando você vai lá visitar o restaurante, ele acha que ele não está dando nota fiscal, ele nem está vendo que ele já pagou esse imposto lá na base. Então, assim, por isso que o governo, ele fica com medo de recuperar. Esse da loja de cerveja que a gente tinha, então, assim, os nossos produtos eram muito simples, era vender garrafas de cervejas artesanais, a gente tinha, enfim, né? Todos eles coincidia esse imposto duplicado. E quando chegaram, eu falei assim, nossa, como que pode? Então, eu recuperei um bom dinheiro na época, e daí eu falei, nossa, existe uma boa oportunidade. E esse foi o meu começo de trabalhar com consultoria tributária lá no remoto. Depois sim, né? Humberto já tinha trabalhava toda a área jurídica, né, Humberto? Sim. O meu, igual eu comentei no segundo bloco, né, foi verificando a questão das empresas que tinham um crédito, nem crédito, a gente via ali que tinha várias oportunidades na empresa que não estava sendo bem explorada, né? E daí foi nisso que a gente juntou com a Fran, que é especialista, né, Fran? Juntando as três aí para verificar todos esses projetos que são possíveis aplicar nas empresas. Até teve um momento da DMTEX que ela foi foi um pouquinho antes da entrada da Franciele. A gente começou a crescer muito, né? Em nível de Curitiba e região noroeste do Paraná. E a gente estava ganhando muito campo com clientes de grande potenciais. Até hoje eles estão conosco, tanto na capital como aqui no noroeste. São duas regiões muito ricas do Paraná. E a gente viu que no momento a gente foi obrigado a terceirizar, né, Humberto? A gente tinha o nosso conhecimento, só que a gente precisava juntar todas essas pessoas, a gente fala essas estrelas, né? E daí que a gente viu a oportunidade de a gente abrir a empresa na época para a entrada da Franciele, onde a gente viu esse ganho potencial que a Franciele já tinha todo um conhecimento, né, Fran? Fala um pouquinho de você. Sim, eu comecei em escritório de contabilidade, depois eu fui para a empresa, né, de médio, grande porte, e fiquei 7 anos em um ramo específico e depois fui para a consultoria. E eu acho legal, até agora eu vou falar um pouquinho em relação à parceria. Eu lembro no começo, assim, quando eu comecei, a gente já começou grande, né? Porque já tinha todo esse equilíbrio empresarial e trazer essa veia. Mas eu via muita gente na época começando como empreendedor em relação ao Simples Nacional. E até tem uma empresa, não vou citar o nome, depois chamasse no direct aí, a gente conversa, eu dou. E o que aconteceu? Existem sistemas até para a pessoa, então ela começa a terceirizar e fazer, né? Então, assim, na época quando eu entrei nesse meio da consultoria, isso lá anteriormente, o que acontecia? Eu já tinha contador, eu já trabalhava junto, eu tinha experiência jurídica, enfim, a gente conseguia dar esse sendo que o Simples ele pega bastante sistemas, né? Pelo menos na questão de bares, né? Na época. E eu via que muita gente tentava fazer isso. Então você que pensa em entrar no ramo tributário, vale muito mais a pena você vir trabalhar com uma parceria com um escritório grande,
Tá? Hoje nós temos parceria com contabilidades, então temos muita parceria com advogados que já entenderam, né, que é uma terceira via, a gente está vindo para unir, para somar, a gente quer um empresariado forte, não é uma pessoa, não é um sistema, é uma estrutura complexa por trás. Então eu vejo muitas pessoas às vezes começando e o que acontece? Ela vai lá, pega um sistema, dela precisa passar uma parte para o contador, ela não tem muita responsabilidade, e na ponta do lápis não vale a pena. O que vale a pena, até mostro, que nem repito, quem quiser chamar no direct, que não vale a pena vale a pena hoje você trabalhar com parceria, network. O Humberto, ele ele começou, né, a vida dele em relação a parcerias, né? A gente se conheceu há uns anos atrás, essa visão, né, Humberto, de parceria, Sim, como funciona. Certeza. É uma situação que todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando e força, né? E nesse momento, voltando à nossa história, foi onde a gente viu que na época a gente estava terceirizando uma parte da nossa empresa e a gente foi obrigado, não, vamos trazer totalmente interno, porque a informação era mais importante. Até mesmo com a LGPD, concentração desses dados. Hoje, toda empresa que a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente assina um termo de confidencialidade com vocês. A gente é extremamente responsável, então eu nem posso ficar terceirizando muita informação. Porque Sigilo eu sou responsável. Total, né? Sigilo total. Toda informação, você é empresário, você é empreendedor, empreendedora que nos confiar, antes desse relatório, que vai ser entregue para você em poucos dias, o que vai acontecer? A gente é responsável por essa informação. Então, além da gente não cobrar, a gente é totalmente responsável. Então, assim, há uma equipe. E depois a gente tem que enxergar, né, Fran? Olhar, sair daquela consultoria tradicional de só ver oportunidades. Não, a gente vai te enxergar, entender a tua estrutura. Se for o caso, se a tua estrutura for muito complexa, até mesmo ir presencialmente, ver, colocar algum representante. Hoje a gente conta, né, Humberto? Quantas pessoas a gente trabalha hoje no Brasil inteiro como nossos parceiros entre contadores e advogados e alguns empreendedores? 48, né? 48. E é o nosso sucesso, né? A gente até vê algumas formas de... A gente não acredita muito em franquia, essas coisas, a gente acredita na parceria, né? Exatamente, porque a parceria é alguém que quer muito, né? Que quer crescer junto. E a gente tira todo o ônus, por exemplo, a franquia. O que acontece geralmente? A pessoa vai lá, paga uma taxa inicial para ter direito àquilo e fica muito engessado. Ali é só, basicamente, é alguém que vai pegar um documento e repassar para a franquia fazer o serviço. Não, o nosso a gente tenta manter uma relação de proximidade, tá sempre conversando com o pessoal, né? Exatamente. E não só com o parceiro, com o cliente, né? Porque a gente não quer fazer só um trabalho com o cliente e fim. A gente quer ter uma relação de casamento mesmo com o cliente. Tá ali o tempo todo, olhando a operação dele, as coisas novas, fazendo novos trabalhos, novos projetos em conjunto. Então, não é uma coisa de um trabalho, é o sempre. E a gente vê, né, que a gente tem grandes parceiros no Brasil. Vou citar um parceiro nosso de Brasília, né, que ele é muito forte em Brasília. Até podemos abrir aqui, qual que foi o último repasse para o pessoal de Brasília? E o administrativo? Administrativo. 3 milhões, se eu não me engano. 3 milhões. Então, ou seja, você que está me assistindo, você é advogado, que quer acrescentar, quer trazer esse upgrade junto, porque o cliente é teu. Eu quero atender juntamente com você, mas é o que assim, a nossa ideia, através de trazer essa informação, é trazer essa segurança para você e falar que você aqui vai ser muito valorizado junto com a gente. A gente realmente atender juntamente com você esse cliente. Porque assim, o cliente forte é aquele que alimenta toda a cadeia, né? A gente não está gerando despesa. Isso que eu acho muito legal. Vamos dar continuidade aqui. Medo do diagnóstico. Por que o medo do diagnóstico? Então a gente já falou do leão, falou tudo. Aonde que o empresário... Exemplo, quando o empresário vai lá, ele pega e... eu tenho meu caixa 2, caixa 3, caixa 4, sei lá o que você tem. Como funciona o diagnóstico? Quais informações que eu acabo trabalhando em cima para ele? As informações que a gente trabalha são aquelas que foram entregues ao fisco. São todas as informações públicas, né? As a gente públicas. Não vai acessar as informações que gerenciais. Mas assim, o que a gente... É aquilo que eu falei desde o início, né? Desde o primeiro episódio. O nosso objetivo é entrar na empresa, conhecer a empresa, para a gente poder gerar as melhores oportunidades. E se a empresa estiver na informalidade, o nosso objetivo é ajudá-la a sair da informalidade. A gente quer ver o nosso cliente crescendo. Então, obviamente que se for dado essa abertura para a gente vai auxiliar também. Mas o diagnóstico, ele é feito com base nas informações já entregues ao fisco. A gente vai falar daqui a pouquinho, eu quero entrar, a gente vai falar sobre o sistema T-Rex,
da Receita, tá? Que é o supercomputador. Mas voltando nisso, então assim, você é empresário, você é empreendedor, você já informou para a Receita. O que a gente vai fazer é pegar as regras e falar assim, mas se eu mexer, o dinheiro é teu. Na verdade, o que você está fazendo, o que você entregou, você está entregando pagando a mais. E assim, então não há... Se a regra é, olha, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso acreditar, aí vem até o nome do nosso podcast, posso acreditar com segurança, se já foi decidido, assim, não faz sentido. Então, aqui ninguém está incentivando, muito pelo contrário, a gente é totalmente contra a sonegação, a gente é totalmente contra nada que seja porque a gente legal. enxerga também que em muitos casos o empresário acha que está ganhando algum dinheiro com a sonegação, ele está perdendo. Ou pelo menos está empatando se ele tivesse na legalidade. Está perdendo de crescer, está perdendo de ter investidor, de crescer mesmo a empresa, né? E o que ele está entregando errado ainda. Exatamente. E a gente já viu muitas formas aqui. Humberto, quantos empresários a gente já começou a atender que o cara no começo chegou aqui todo cabisbaixo e depois da recuperação hoje o cara cresceu? Bastante, né? Porque às vezes não é nem questão, não é nem uma empresa de ganância, não é nem uma empresa grande a gente pega que retorna milhões. Às vezes você retorna um valor baixo, só que o empresário é muito, né? É muito. O caixa é muito importante. E o ideal de tudo isso ainda, se a gente voltar e pegando essa mesma linha, né? Para pensar. Então, a gente vai pegar as informações que você já entregou e dentro das informações que a gente já entregou, a gente vai fazer um diagnóstico. Então, ou seja, o risco do empresário é nenhum. E quando a gente pega esse diagnóstico, a gente vai conseguindo fazer uma checagem, porque assim, se ele está informando, a gente não está fazendo uma auditoria na tua... Até a gente teria um braço para atendê-los, mas assim, nesse meio, no diagnóstico que está falando, a gente vai analisar, vai que tem algum documento que você não entregou. Vai aparecer, a gente vai falar assim, olha, faltou tal documento, então até nisso a gente vai estar utilizando. Que é isso que vai dar, isso que vai chegar um dia o fiscal na tua... Então o fiscal não vai chegar, olha, você tinha direito e você pegou. As leis estavam dizendo que ele tinha direito. Você está entendendo? E no Brasil tem uma coisa muito importante. Humberto, eu posso falar que eu desconheço do negócio? Não, de forma alguma. Inclusive está no Código Civil, né? Que você não pode se excusar de cumprir alguma determinação legal por alegado desconhecimento. Então, ou seja, empresário, primeiro que você já paga com o teu dinheiro, né? Você já está pagando com o teu dinheiro sempre. E daí, segundo, você não pode falar, eu não sabia. Se nesse meio dessas 400 mil normas, se você teria que ter feito, então assim, não há risco de você fazer isso. Primeiro, assim, você só está nos entregando, né? E nos dando essa segurança. Além, nós vamos te dar a segurança dessa informação, nós vamos analisar o que você já entregou. E nós não vamos estar mexendo, não vamos estar conversando, nós vamos analisar o que você entregou, sem comunicar com a Receita, e nós vamos falar, putz, aqui podia ter sido isso, ou seja, você só tem que votar. Repito, está aqui o nosso QR Code aqui em cima. Não faça uma consultoria, faça 2, faça 3. Para quê? Você só vai deixar a tua empresa mais alinhada. E uma dúvida agora, empresas que devem, Franciele, podem fazer o diagnóstico? Pode fazer, tranquilamente. Porque eu já vejo muito empresário falando assim, mas eu estou devendo muito, não vai adiantar. Até legal fazer toda essa análise, identificar se tem oportunidade e ver o que a gente pode fazer para ajudar na saúde da empresa, né? Gerar mais fluxo para poder pagar a dívida, fazer parcelamento, se for o caso. Então, sim, pode, com certeza, pode e deve. Pode e deve. E o legal, até a Fran me corrija, mas assim, o que você já está parcelado com o governo, que você já assumiu essa dívida com ele, você não pode mexer nesse parcelamento. Você pode reparcelar, fazer alguma questão. Você pode abrir mão do parcelamento, vai abrir o débito novamente, e aí, se naquele período você retificou, tem oportunidade, você vai retificar para abater. Então, olha, empresário, olha que legal. Quando você faz o diagnóstico, você vai, imagine 2 caixas. Então, uma caixa você vai colocar o que você teria de dinheiro que está teu direito, que você está pagando a mais. Quando a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando assim, em nenhum momento de sonegação, eu estou te falando que você tem que pagar cada centavo que você deve. Cada centavo. Todo dia 25, quando vem a guia, você tem que pagar ela e pagar cada centavo para o governo. Essa é a regra. Mas também você tem que receber cada centavo que você pagou a mais. Quando a gente faz esse diagnóstico, vai mostrar para você esse bloco de cada centavo que você pagou a mais. Só que a gente também vai conseguir ver quanto você deve esse bloco. Então, às vezes, até para você ter essa informação, eu não sei muito bem como que está meu buraco. Em grosso modo, ele vai ter, claro, a gente tem como fazer uma auditoria, fazer uma coisa muito mais específica dentro da tua estrutura. E nisso, vamos supor, se ele não tiver negociado, a gente consegue abater. Talvez o buraco que você imagina, ele seja totalmente tampado com as oportunidades que você já tem. Ou seja, a gente consegue sanear e se você tiver dinheiro a recuperar do governo. E tem muitas empresas que elas ficam com dúvidas assim, mas eu não sou contribuinte de tal imposto na saída
Eu não tenho direito a PIS e COFINS. Como que funciona os créditos? São na saída? Como que funcionam? Não, os créditos a gente apura pela entrada, né? E aí a gente vai analisar a operação, entender por que ele não paga na saída, provavelmente ele tem algum benefício, e identificar se, mesmo ele tendo o benefício da saída, se ele pode fazer crédito. Nesse caso, ele vai ser uma empresa com saldo credor, e aí, dependendo do caso, a gente pode pedir esse dinheiro de volta para a Receita, independente do débito. Maravilha. E a gente já vai daqui a pouco para o nosso próximo bloco. Mas antes de terminar esse bloco, esse nosso episódio, eu quero que você me explique o seguinte. Quando você faz isso, o empresário então chegou no final. Ele tem direito. Ele tem direito. E a gente já viu que 95% das empresas pagam a mais e o grande também erra. Então imagine o pequeno e o médio. Como ele recebe esse dinheiro da Receita? Como que são as formas de recebimento? Tá. Eu posso voltar no período que eu identifiquei a oportunidade, retificar as informações e posso usar com o débito que ele teve daquele período. Eu vou gerar um pagamento a maior e aí eu solicito a restituição desse valor para a Receita e posso compensar com outros tributos federais. Ou seja, uma compensação. Uma compensação. Ou eu posso voltar, fazer o mesmo formato e não usar para compensar, só pedir o ressarcimento desse valor para a Receita em dinheiro. Então, olha que legal. Você pode compensar ou você pode receber da Receita. E tem um dado muito importante, até se você jogar no Google lá, você vai ver que ano passado, todos os anos, eu não vou chutar, não vou falar números agora, é só você jogar no Google qual que foi a recuperação. Tem todos os dados no site da Receita. Vai ser um dos primeiros que vai aparecer para você. Para a Receita isso é uma coisa corriqueira. Ela já sabe que o nosso sistema é complexo, ela sabe que as empresas têm direito, a Receita quer que você pague o justo. Ela quer, ela não foi feita as normas, só que ela não tem. O Brasil é desse jeito, as regras do Brasil são esses, né? Então assim, se essa é uma regra, você tem que andar o mais alinhado. Então ela não vai se opor. Se você está fazendo alguma coisa dentro do sistema, na verdade ela até tem um sistema, a gente vai falar do sistema de T-Rex no próximo, até ia pegar nesse episódio, mas acho que vai ficar um pouco longo. O T-Rex é um supercomputador, né, Franciele, que eles têm praticamente todas as informações, é uma cópia do sistema americano, né? Então, assim, ela já tem essas informações de vocês. Então, o que acontece? Ela não vai estranhar. Se você estiver pegando esse dinheiro de volta, que é teu, nada mais justo. É as regras. É ali que está. Então, não precisa você, empresário, ter medo de consultorias. Tanto é que existe essa possibilidade. Se não existisse essa possibilidade, nem teria no sistema da Receita. E nem estaria na própria contabilidade da Receita. Tem um programa específico para você fazer esses pedidos, né? Dentro Da própria Receita. E aí, além disso, você também pode optar por lançar no período atual e lançando em conta gráfica, descontando do seu tributo futuro. E olha que legal, nós fazemos todo esse trabalho fazendo levantamento. E agora, olha como continua. Nós estamos explicando, depois de fazer um resumo, como funciona o nosso processo. Vai lá, você optou e quer fazer. Agora a gente tem duas alternativas. Ou a gente pode fazer todo o trabalho, a gente se responsabiliza através de contrato isso, que daí agora a gente vai começar, quando você começar a gerar fluxo, você vai nos pagar, né? Ou a gente pode ensinar a sua contabilidade e você faz. Então assim, eu não mexo a mão na tua contabilidade. Existe também esse setor. Explica pra gente, Fran, como que seriam essas duas hipóteses? A gente tem a hipótese da gente fazer todo o trabalho, que é da nossa preferência, porque aí a gente já tem toda a expertise para fazer isso, né? E uma equipe preparada, e também para não sobrecarregar a equipe interna da empresa, que já tem outras burocracias para atender. Mas, se for da opção da empresa, a gente também acompanha para isso ser feito internamente. Tá? Olha só, pessoal, vou jogar aqui para finalizar esse bloco, né? E agradecendo aqui a presença do Humberto e da Franciele. A gente vai falar alguns cases, tá? Indústria de imóveis, 5 milhões, posto de gasolina, 500 mil, mercados pequenos, mercados com 10 funcionários, não estou falando, a gente atende aqui na região noroeste uma grande rede de supermercados, mas sim um mercado pequeno, 500 mil reais, isso aí, a gente vê uma loja, um restaurante, 200 mil, autopeças, laticínio, muita oportunidade entre laticínio, enfim, existem inúmeras, empresas que vendem interestaduais, enfim, são muitas coisas, a gente pode analisar e vir a te auxiliar, meu amigo empresário. Então tá, vamos finalizar mais esse bloco aqui agora e no próximo a gente vai falar agora sobre, vai ser um termo mais prático, a gente vai falar sobre o cálculo para você entender, você que é um pouco mais leigo, como que funcionou a lei, a tese do século, do ICMS, bem claro assim para eles como que funciona a tese do século e como que está abrindo agora um mar
de outras oportunidades tributárias, mas daí no âmbito judicial, que não é o nosso muito caso, o nosso é mais administrativo, aqui que vai te favorecer. Então tá, obrigado. Valeu, abraço aí, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o próximo bloco.